Bem-vindos de volta ao programa, pessoal. Muito obrigado por acompanharem, obrigado por estarem aqui. Se você é novo, certifique-se de se inscrever no World Affairs in Context, no Substack ou no Patreon, para ter acesso a mais conteúdo exclusivo. É só seguir os links na descrição do vídeo abaixo para se conectar. Eu adoraria muito ver você por lá. Então tenho grandes notícias para vocês hoje. A China acabou de ordenar que seus bancos limitem a exposição aos títulos do governo dos Estados Unidos, aos treasuries americanos. Vamos falar sobre o que acabou de acontecer com a China, os treasuries dos Estados Unidos, e por que essa história é muito mais importante do que as manchetes podem sugerir. Os reguladores chineses disseram aos bancos para limitarem sua exposição aos títulos do governo dos Estados Unidos. Nenhum anúncio formal, até onde sei, não houve coletiva de imprensa. Apenas uma orientação verbal repassada a alguns dos maiores bancos do país. Lembre-se de que na minha recente entrevista com Larry McDonald, discutimos como investidores globais estão reduzindo sua exposição a ativos denominados em dólar. Larry, que é um especialista financeiro, explicou em grande detalhe por que isso está acontecendo. E se você ainda não assistiu a essa entrevista, confira em seguida. É bem curta, mas acredito que você vai aprender muito com ela. Vou deixar o link na descrição abaixo para quem tiver interesse. Assim, a decisão da China de limitar sua exposição aos títulos do Tesouro dos Estados Unidos se conecta diretamente a uma conversa global muito maior sobre risco e sobre se a dívida americana ainda é o porto seguro incontestável que tem sido por décadas. A mudança global de afastamento do dólar agora está às claras. Não é mais uma teoria da conspiração. Os reguladores financeiros chineses aconselharam os bancos a desacelerar ou limitar suas compras de títulos do Tesouro dos Estados Unidos. E se um banco já tiver uma posição grande, está sendo incentivado a reduzi-la gradualmente. Basicamente, a China está dizendo: não mantenham, vão em frente e reduzam suas posições. O motivo oficial apresentado é o risco de concentração e a volatilidade do mercado. Em termos simples, isso significa exposição excessiva a um único ativo, especialmente um que tem oscilado bastante ultimamente. Os reguladores foram muito cuidadosos em enquadrar isso como gestão de risco e não como uma questão geopolítica. Eles afirmaram explicitamente que não se trata de perda de fé ou confiança na credibilidade dos Estados Unidos. Estão tentando ser muito diplomáticos, como se pode perceber. E essa orientação não se aplica às participações oficiais do Estado chinês em títulos do Tesouro. Portanto, essas permanecerão intocadas por enquanto. Essa distinção realmente importa, porque a China, como Estado, e os bancos chineses não são a mesma coisa, como você sabe muito bem. Algumas pessoas podem não perceber isso e acabar confundindo as duas coisas. O Banco Central precisa de ativos líquidos em dólares para questões como intervenção cambial e estabilidade financeira. Já os bancos comerciais, por outro lado, têm balanços que podem ser prejudicados se os preços dos títulos oscilarem bruscamente. Então, eles estão, na prática, se protegendo. As orientações em si foram transmitidas verbalmente nas últimas semanas e, pelo que sabemos, não havia metas, prazos nem números definidos, apenas um empurrão na direção da diversificação. Nudge in the direction of diversification. But guess what? Global financial markets. Mas adivinha só? Os mercados financeiros globais perceberam isso. Quando a notícia saiu, os títulos do Tesouro caíram um pouco, os rendimentos subiram e o dólar enfraqueceu. Sim, enfraqueceu ainda mais. E isso já é suficiente para mostrar que os investidores estão sensíveis a qualquer sinal relacionado à demanda externa por dívida dos Estados Unidos, especialmente quando vem da China. Vamos falar de números, porque é aqui que as coisas costumam ser mal interpretadas ou mal compreendidas. Os bancos chineses detinham cerca de 298 bilhões de dólares em títulos denominados em dólar em setembro do ano passado. Essa é a informação mais recente a qual temos acesso,
De qualquer forma, nem está claro quanto disso são títulos do Tesouro. Enquanto isso, as participações totais da China em títulos do Tesouro, somando o setor estatal e o privado, eram de cerca de 683 bilhões de dólares em novembro de 2025. Esse é o nível mais baixo desde 2008 e quase metade do que a China possuía em seu auge, em 2013. Portanto, o país vem reduzindo gradualmente suas participações na dívida dos Estados Unidos. Já foi o maior detentor, mas não é mais. E está, sem dúvida, mantendo sua política de reduzir a dependência de ativos denominados em dólares americanos. A China costumava ser o maior credor estrangeiro dos Estados Unidos, mas isso terminou há anos. O Japão ultrapassou a China em 2019 e o Reino Unido a superou no ano passado. Então, quando as pessoas ouvem China reduzindo os treasuries, isso soa muito dramático. Mas a realidade é que a China vem diminuindo sua exposição há mais de uma década. E é aqui que o contexto se torna muito importante. Os investidores globais já vêm questionando a disciplina fiscal de Washington, e isso já faz vários anos. Os déficits dos Estados Unidos são enormes, realmente enormes. A emissão de dívida está fora de controle. E, além disso, há dúvidas crescentes sobre a política de longo prazo para o dólar. O presidente Trump declarou abertamente que se sente confortável com um dólar mais fraco, fez ameaças sobre tarifas, lançou ideias geopolíticas mirabolantes como a da Groenlândia e, no passado, pressionou repetidamente o Federal Reserve. Tudo isso alimenta a incerteza global. Trump pode estar confortável com um dólar mais fraco para impulsionar as exportações dos Estados Unidos, entre outras coisas, mas esse é um caminho bastante questionável a seguir, se for isso que ele busca. No mês passado, um analista do Deutsche Bank chegou a alertar que gestores de fundos europeus poderiam começar a reduzir seus ativos nos Estados Unidos em resposta ao risco político. Lembre-se, há algumas semanas eu publiquei um vídeo sobre planos de pensão europeus que estavam, de fato, diminuindo suas participações em títulos do Tesouro Americano também. Não estamos falando da China ou de outros estados estrangeiros. Estamos falando de planos de pensão europeus que são muito conservadores e que estão dizendo precisamos sair da dívida dos Estados Unidos porque não podemos mais confiar na política externa americana, não podemos mais confiar na disciplina fiscal dos Estados Unidos e vamos levar nosso dinheiro para outro lugar. E é exatamente isso que eles estão fazendo agora. Não porque os Estados Unidos estejam prestes a dar calote, mas porque a direção da política parece menos previsível. E esse é o ponto central aqui: previsibilidade. Os reguladores da China estão observando um mundo em que os mercados de títulos estão se movendo de forma violenta. A volatilidade está fora de controle. O ouro acabou de disparar e depois sofreu sua maior queda em 4 décadas. Aliás, há alguns dias eu publiquei um vídeo inteiro com os detalhes sobre por que o ouro despencou, por que a prata despencou e o que esperar do ouro no futuro. Mencionei isso brevemente no vídeo. E, além disso, o mercado de títulos do governo do Japão registrou um colapso de 41 bilhões de dólares nas últimas semanas. Ou seja, a volatilidade está literalmente em toda parte. Nesse ambiente, manter uma quantidade excessiva de dívida norte-americana de longa duração se torna arriscado demais, especialmente para bancos que precisam de balanços estáveis. A decisão da China de reduzir suas participações em dívida dos Estados Unidos reforça uma tendência global mais ampla. Por exemplo, Índia e Brasil já vêm diminuindo sua exposição. Os investidores estão em busca de alternativas. O ouro continua surgindo como opção, assim como outras moedas e ativos, para ser sincero. Portanto, se a China despejasse agressivamente seus títulos do Tesouro, os rendimentos disparariam, os mercados travariam e o sistema financeiro global sentiria o impacto imediatamente. Todos sabem disso, inclusive a China. E é por isso que, na minha opinião, ninguém espera uma liquidação em massa. Isso não vai ser uma liquidação. Vai continuar sendo uma redução muito lenta e gradual. Mas esse caminho é extremamente simbólico.
O que estamos vendo, na verdade, é algo possivelmente mais importante do que uma liquidação apressada. Isso parece mais uma erosão gradual do status incontestado dos ativos dos Estados Unidos. Então, fique de olho nisso, porque é muito importante, não porque a China esteja prestes a derrubar o mercado de treasuries, mas porque este é mais um pequeno sinal em um padrão crescente. O mundo ainda está comprando dívida dos Estados Unidos, o dólar ainda é dominante, mas a margem de erro está diminuindo. E a lista de pessoas fazendo perguntas muito desconfortáveis está definitivamente ficando maior. Muito obrigado por assistir, agradeço muito por estar aqui. Por favor, apoie meu trabalho. Sou grato a cada um de vocês que se tornou assinante pago no YouTube, Substack ou Patreon. Muito obrigado pelo apoio e espero vê-los aqui amanhã. Cuidem-se. I look forward to seeing you here tomorrow. Take care.